Bom, então retomando, vamos falar sobre a regra da cadeia, uma última regra de derivadas que nós vamos ver. Depois nós só vai faltar falarmos de máximos e mínimos, que é conteúdo realmente importante. Bom, a regra da cadeia, ela precisa, para ser compreendida, o conceito de função composta. Vocês estudaram isso lá em funções, mas só para recapitulando, uma função composta, vou apelar aqui para a minha lousa, certo? Uma função composta seria o quê? Por exemplo, se eu tenho duas funções de x, certo? Uma f de x igual a 2x mais 1, vamos supor. Mais 1. Eu vou ter uma função g de x, que eu vou dizer que seja, vamos supor, x ao quadrado. Ok? Uma função composta seria quando eu faço o x igual a g de x. Se eu fizer x igual a g de x, eu vou ter um f de g de x, ou f composta g de x. E isso seria igual a quê? É só eu substituir onde tem x, substituir x ao quadrado, que é o meu g de x. Então ficaria 2, ao invés de x, x ao quadrado, mais 1. Certo? Ok? Então é simples o conceito de função composta. Só isso. Vamos fazer um outro exemplo aqui rapidinho. Mas é só isso. Vamos supor que eu tenho um f de x igual a 1 sobre x. 1 sobre x. 1g de x, vamos supor que igual a 3x menos 5. O f de g de x, ou f composta g de x, onde tem x, eu teria que substituir por g de x, né? E o g de x, no caso, é isso aqui, 3x menos 5, então é só colocar 3x menos 5 no lugar de x lá em f de x. Ou seja, seria 1 sobre, entre parênteses aqui, 3x menos 5. Certo? Isso aí seria f composta g de x. Então, a definição de função composta é simples, é só isso. Agora, se eu quero a derivada de f de g de x, f de g de x, eu tenho uma função f, tenho uma função g, e quero a derivada de f de g de x. Né? Então, aí é que entra a regra da cadeia. Aqui, ó. f' de g de x. Perdão. F, a derivada, né, de f de g de x, lembrando que isso aqui é a mesma coisa de dizer f', né, f' de g de x, no caso. Então, como é que eu faço? Eu tenho que derivar o que a gente costuma dizer, derivar a função de fora vezes a derivada da função de dentro. Ou seja, a derivada da função de fora, que é f de x, vezes a derivada da função de dentro. Só que veja só, é a derivada da função de fora, f de x, só que substituindo x por g de x. Ou seja, você deriva o f em função de x e depois substitui x por g de x. Primeiro deriva o f em função de x. Depois, o resultado, dentro do resultado, é que você vai substituir o que sobrou com x por g de x. E depois multiplica pela derivada de g de x. Certo? Tem um exemplozinho aqui mesmo na apostila que facilita a compreensão. Olhem só. Se a gente tem uma função f de x é igual a isso aqui, x a décima. E tem uma função de g de x, que é x ao quadrado menos 5x. Certo? Se eu quero o f' de g de x, certo? Se eu quero a derivada de g de x, aliás, perdão, a derivada de f de g de x, né? Da função composta, eu tenho que primeiro derivar isso aqui, ó, perdão, 10x, qual seria a derivada de, aliás, x a décima, qual seria a derivada de x a décima? Seria 10
10x elevado a 9. Derivada, né, de x elevado a 10 é 10x elevado a 9, porque o n é igual a 10. Então, n vai para frente, nx elevado a n menos 1. Lembrando, né? nx elevado a n menos 1. Essa é a derivada de x elevado a n. Se o n é 10, então fica 10x elevado a 10 menos 1, que é 9. Certo? Então, aqui, dentro dessa função, eu vou substituir x por g de x. Mas quem é g de x? X ao quadrado menos 5x mais 1. Então, é só colocar x ao quadrado menos 5x mais 1 dentro, no lugar desse x aí. Que é o que foi feito aqui, ó. Isso é o f' de g de x. Certo? F' de g de x. Então, é a derivada de f de x em função de g de x, na verdade. Ok? E o g' de x, é só eu pegar essa função e derivar, que também é mais fácil, né? Não é fácil. Só fazer a derivada aqui de x ao quadrado é 2x, porque o n é igual a 2. Então, 2nx elevado a n menos 1. Tá? 2x elevado a 2 menos 1, ou seja, 2x elevado a 1, que é 2x. A derivada de menos 5x, menos 5, porque seria menos 5 vezes x elevado a 1, porque aqui o expoente aqui é 1. Então, menos 5x elevado a 1, a derivada disso seria o menos 5, repete a constante que está multiplicando a variável repete, menos 5, vezes x elevado a 1 menos 1, que é x elevado a 0. Certo? Vou fazer aqui, ó, menos 5, x elevado a menos 5, né? A constante repete. A derivada da constante só é 0 quando ela está desacompanhada, quando ela é independente de x. Se ela está junto de x, você repete a constante. Certo? Menos 5x elevado a 1 menos 1, né? Certo? Ficaria o quê? 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1, né? Então fica só 5, menos 5. Qualquer número elevado a 0 dá 1, não é isso? Então vai ficar menos 5x elevado a 0, que dá menos 5. E a derivada de 1, como 1 está desacompanhado de x, é um termo independente, vai ficar 0. Né? Então fica só 2x menos 5. Então, pronto, nós temos f' de g de x e temos g' de x. Certo? A regra da cadeia agora só pede que a gente multiplique os dois. Ó. Ok? Então é só multiplicar. Só multiplicar os dois. Tá aqui. Os dois sendo multiplicados. Certo? Então, eu vou até reforçar só uma coisa para não haver confusão. Uma coisa, tem o f de x, derivo f de x, certo? E depois, a partir dessa derivada, eu substituo dentro da derivada o x por g de x, certo? Isso é a derivada de f de x em função de g de x. Isso é diferente de quando eu tenho f de g de x e quero a derivada de f de g de x, a derivada da função composta. Que é isso aí que a regra da cadeia me dá. Que é o que nós vemos aqui. Ó. Isso aqui é f de g de x, tudo isso derivado. Certo? A derivada da função composta. Isso é diferente disso aqui. Isso aqui é a derivada de f de x em função de g de x. Certo? Ou seja, depois de eu derivar em função só de x, eu substituo x por g de x, que é parte da solução para a derivada da função composta. Ok? Então, isso aí é a regra da cadeia. Com a regra da cadeia, a gente encerra as regras de derivação
E agora eu queria partir já para um assunto muito importante, que é os pontos de máximo e mínimo. Por exemplo, por que é importante assim? Imagina que você tem uma função que é conhecida, vamos supor uma aplicação em administração. Você tem uma função que é função demanda em função do tempo, vamos supor. Uma função de demanda em função do tempo. E você tem uma função mais ou menos assim. Ok? Não, eu vou fazer um negócio mais simples. Vamos supor que você tem uma função demanda que é assim. Ok? Essa função demanda, ela tem, né, claramente um ponto que a gente diz que é um ponto de máximo. Significa o que é a demanda máxima. Ou seja, se eu quiser conhecer qual a máxima demanda, por exemplo, de um produto, sei lá, um medicamento, dentro de uma secretaria de saúde, alguma coisa assim, a demanda máxima de um determinado produto em função do tempo. Ou seja, esse tempo pode ser meses. Então, tem determinado mês, vamos supor o mês de abril, aí, o mês 4, por exemplo, vamos supor, que tem onde ocorre a demanda máxima. Se eu quero descobrir, né, quando ocorre essa minha demanda máxima, e tem a função da demanda, é só fazer uma derivação. Se eu tenho d de t, se eu fizer uma derivação d' de t e igualar isso a zero, eu vou ter uma função de t, certo? E quando eu igualar a zero, eu descubro o valor de t. Ou seja, para que t acontece minha demanda máxima. Se eu quisesse descobrir um ponto de mínimo, era a mesma coisa, certo? Vamos supor que eu, em vez do máximo, eu quero um mínimo, né? Eu tenho uma curva aí e quero descobrir o ponto de mínimo. Faço a mesma coisa. Eu derivo, supor que era uma demanda também, que era demanda mínima. Então eu derivo em função de t igual a zero. Sempre assim, para você descobrir um ponto de máximo, um ponto de mínimo, você deriva igual a zero. Existe uma explicação matemática para isso, né? Mas, por conta do nosso tempo, né? Eu não vou explicar tudo em detalhes, mas na sua apostila tem escrito. Mas, só para termos ideia, é só pensar o seguinte. Aqui, a minha função ela está decrescendo. De repente, ela começa a crescer, certo? Então, a minha variação, minha taxa de variação, lembrando que a derivada é uma taxa de variação, minha taxa de variação ela é negativa, né? Está decrescendo a minha variável. De repente, a partir desse ponto, ela começa a crescer. Se ela começa a crescer, então o sinal da minha derivada mudou, certo? Então, necessariamente, minha derivada vai ter que ter, antes de mudar o sinal dela, antes dela passar a ser, ela está negativa, antes dela passar a ser positiva, ela tem que passar pelo zero. Então, ela tem que ser igual a zero em algum ponto. Por isso, quando eu derivo igual a zero, eu descubro um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Ou ela estava crescendo e passa a decrescer, ou ela estava decrescendo e passa a crescer. Mas no meio do caminho ela tem que passar por um zero. Esse zero é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Certo? E como distinguir se é um máximo ou um mínimo? Aí a gente vai ver no próximo vídeo. Vou explicar direitinho no próximo vídeo. Ok?